E, gente, a gente conversa um pouquinho agora sobre os movimentos respiratórios. A mecânica por trás dos movimentos respiratórios, a lógica por trás dos movimentos respiratórios, ela é extremamente simples. Toda vez, moçada, que o pulmão, de alguma maneira, se expande, ele, moçada, aumenta de volume, o que acontece é que diminui a pressão do ar dentro dos pulmões, e no que diminui a pressão do ar dentro dos pulmões, a pressão fica menor do que a pressão atmosférica, o resultado é que o ar entra. E o nome disso é inspiração. Por outro lado, toda vez que o pulmão ele contrai, ou seja, toda vez que diminui o volume dos pulmões, o que acontece é que aumenta a pressão do ar dentro dos pulmões, ou seja, a pressão fica maior do que a pressão do lado de fora, e com isso o ar é expulso. No que o ar é empurrado para fora, no que o ar sai, o movimento de expiração. A questão é, como é que a gente faz para o pulmão se expandir e acontecer a inspiração? Como é que a gente faz para o pulmão contrair para que haja expiração? Eu tenho dois conjuntos principais de músculos respiratórios. O primeiro deles é o diafragma. Era uma vez o pulmão. E, gente, o diafragma está localizado lá embaixo do pulmão. E quando o diafragma está relaxado, o diafragma tem mais ou menos esse formato que eu acabei de colocar. Vou argumentar que ele tem uma forma de uma abóbada, que ele tem a forma, sei lá, né, de um semicírculo, de um arco-íris. Ele, moçada, é dobrado desse jeito. Quando, entretanto, o diafragma contrai, o diafragma sempre contrai para baixo. Ou seja, o diafragma, que ele estava nessa posição da linha tracejada, quando ele contrai para baixo, e ele, moçada, acaba ficando com essa nova forma. Detalhe, quando o diafragma contrai, ele puxa uma pleura, que puxa o líquido entre as pleuras, que puxa outra pleura, que puxa o pulmão, e o pulmão como um todo acaba baixando. O resultado é que a altura original do pulmão era essa altura, que eu vou chamar de altura 1. A altura original do pulmão era essa altura que eu vou chamar de altura 1, o pulmão vinha até aqui. Entretanto, quando o diafragma ele baixa, o pulmão vem daqui para cá, o pulmão aumenta um pouquinho de altura. Então, olha que originalmente o pulmão vinha daqui até aqui, vinha daqui até aqui, só que como o diafragma passou desse ponto para esse outro ponto, o diafragma desceu um pouquinho, o pulmão aumentou de altura. No que o diafragma contrai, ele vai lá e ele desce. O resultado é que, nesse caso, aumenta a altura dos pulmões. E se aumenta a altura dos pulmões, automaticamente aumenta o volume dos pulmões. E aí, né, moçada, o que a gente estava discutindo? Se você aumenta o volume dos pulmões, diminui a pressão do ar dentro do pulmão, o ar entra em inspiração. Se aumenta o volume dos pulmões, diminui a pressão do ar lá dentro, o ar entra e o nome disso é inspiração. Por outro lado, toda vez que o diafragma relaxa, gente, nós temos as nossas vísceras abdominais, as boas e velhas tripas, né? Intestino e etc. Basta o diafragma relaxar que o próprio espaço normal ocupado lá pelas vísceras empurra o diafragma para cima. Ou seja, o diafragma, uma vez que ele é relaxado, ele sobe. Então, o diafragma está relaxado, as vísceras, o espaço que elas ocupam, empurra o diafragma para cima. E quando o diafragma ele sobe, a altura do pulmão era essa 1 mais 2. O pulmão vinha até mais ou menos aqui. Só que agora ele só vem até aqui. A altura, que era 1 mais 2, diminuiu. A altura agora é só 1. Uma vez que diminui a altura dos pulmões, automaticamente diminui o volume dos pulmões. E aí, moçada, a história que eu estava contando. Se você diminui o volume dos pulmões, aumenta a pressão do ar, o ar sai, expiração. Aumenta a pressão do ar, o ar
ele vai sair, e no que o ar sai, o nome disso é expiração. Eu queria adiantar uma ideia muito importante para a gente. O movimento de inspiração, ele é um movimento ativo. Por que eu digo que ele é ativo? Porque ele envolve contração muscular. Mas o movimento de expiração é um movimento passivo. Ele envolve relaxamento muscular nesse caso. Quer dizer que todo movimento de inspiração se dá devido à contração dos músculos respiratórios. Por isso que eu digo que é um movimento ativo, é você contrair o músculo. Já a expiração é o relaxamento dos músculos respiratórios, um movimento passivo, porque os músculos respiratórios simplesmente relaxam. E quando eles relaxam, no que o diafragma relaxa, as vísceras abdominais empurram o diafragma para cima para ele subir. Então, inspiração, contração dos músculos respiratórios, expiração, relaxamento dos músculos respiratórios. A gente, moçada, tem lá um outro conjunto de músculos respiratórios, para lembrar para vocês, chamados de músculos intercostais, os músculos entre as costelas. Eu vou desenhar, gente, o cidadão visto de lado, estou desenhando ele de perfil, olhando para lá, então bem aqui atrás está a minha coluna vertebral, bem aqui do lado estão as minhas vértebras, minhas costelas, bem aqui na frente eu vou ter o osso externo. Então, coluna vertebral, bem aqui, né, as vértebras, as costelas aqui do lado, e eu vou ter o externo aqui na frente. Coluna vertebral, costelas e o osso externo aqui na frente. E bem aqui no meio, né, gente, nós vamos ter o pulmão localizado nessa área, entre a coluna vertebral e o externo. De novo, estou desenhando o cara de perfil olhando para lá, coluna vertebral aqui atrás, né, com as vértebras, as costelas aqui do lado, com o externo na frente. Coluna, costelas, externa aqui na frente. E, normalmente, nós vamos ter que o pulmão, ele tem um diâmetro, que eu vou chamar de diâmetro 1, D1 aqui na jogada. Toda vez, moçada, que os músculos entre as costelas, os músculos intercostais, eles estão relaxados, eles, moçada, estão para baixo. Então, os músculos intercostais, quando eles estão relaxados, eles estão apontando aqui para baixo. Entretanto, quando os músculos intercostais, eles contraem, ora, moçada, eles vão subir. De novo, desenhando a coluna vertebral. Originalmente, as costelas estavam apontando aqui para baixo, que os músculos intercostais, eles estavam de tal maneira que as costelas, elas estão apontando aqui para baixo, o osso externo estava localizado bem aqui, mas quando os músculos intercostais contraem, eles agora vão fazer as costelas passarem para essa nova posição. Nessa nova posição, o osso externo está localizado bem aqui. A consequência era que originalmente o pulmão, ele vinha até essa linha tracejada. Notem bem que o pulmão vinha daqui até aqui, onde originalmente estava o externo, daqui até aqui, onde originalmente estava o externo, e o diâmetro original do pulmão era esse diâmetro D1. Entretanto, quando o externo passa daqui para cá, o pulmão agora ocupa todo esse espaço. No que o pulmão agora ocupa todo esse espaço, o pulmão terminava bem aqui, onde o externo estava localizado. Então, o diâmetro era 1. Só que agora o externo está localizado bem aqui, o que quer dizer que o pulmão ganhou um pouco de diâmetro, o diâmetro D2 aqui na jogada. Ou seja, aumenta o diâmetro. Toda vez que os músculos intercostais, eles vão contrair, a consequência disso é que as costelas, elas sobem. Toda vez que as costelas, elas sobem, o resultado é que o pulmão que vinha até esse ponto, que era onde o externo estava, agora vem até esse ponto, que é onde o externo está, e aumenta o diâmetro pulmonar. Ora, moçada, se aumenta o diâmetro dos pulmões, automaticamente aumenta o volume dos pulmões, e a história que eu estava discutindo, se aumenta o volume, automaticamente
diminui a pressão. Se diminuir a pressão, o ar ele vai entrar e o nome disso é inspiração na jogada. O contrário, quando os músculos intercostais eles relaxam, pela gravidade, simplesmente pelo peso das costelas, elas vão descer. Então as costelas, elas vão descer. O resultado, as costelas estavam mais ou menos aqui, né, na horizontal, mas quando, moçada, os músculos intercostais relaxam, as costelas, elas descem. No que a costela estava aqui na horizontal e ela desce, o osso externo, que estava nesse ponto, vem para esse ponto. No que o osso externo que estava nesse ponto vem para esse ponto, o pulmão que vinha até aqui, agora só vem até aqui. O diâmetro do pulmão, que era o diâmetro 1 mais o diâmetro 2, porque o pulmão vinha até aqui, agora o pulmão termina nesse ponto, é só o diâmetro 1. É só o diâmetro 1. Automaticamente, costelas desceram, diminui o diâmetro dos pulmões. Se diminui o diâmetro dos pulmões, diminui o volume dos pulmões. Se diminui o volume dos pulmões, aumenta a pressão do ar no interior dos pulmões, o que faz o ar sair. No que o ar sai, expiração, exatamente o que acontece. Novamente, eu queria que todo mundo prestasse atenção no que eu estava comentando, que a inspiração é ativa, que envolve a contração dos músculos respiratórios. A expiração é passiva, que envolve o relaxamento dos músculos respiratórios. Ou seja, se os músculos intercostais contraem, de maneira que as costelas elas sobem, inspiração, ativo, né? Contração muscular. Se os músculos intercostais relaxam, pelo próprio peso das costelas, pela própria ação da gravidade, as costelas descem, expiração. Então, inspiração ativo, contração, expiração passivo, relaxamento. Na verdade, moçada, a única situação de expiração onde você envolve contração muscular é a expiração forçada. Quando você vai lá e força a expiração. Por exemplo, quando você vai lá e sopra, quando você vai lá tosse, quando você vai lá espirra e etc. Porque para fazer expiração forçada, aí você tem a contração dos músculos abdominais. Essa contração dos músculos abdominais acaba empurrando o diafragma com mais força. No que empurra o diafragma com força, o resultado disso é que você expulsa o ar com mais força. No que o ar sai com mais força, ou seja, estou falando de expiração forçada aqui nesse caso. Então, na expiração forçada, ela também é ativa, ela também envolve contração dos músculos abdominais para poder empurrar o diafragma com mais força para o ar sair com mais força. Não sei se já aconteceu com alguém de tossir tanto que ficou com a barriga doendo, que para você tossir, eu vou contrair a musculatura abdominal para empurrar o diafragma, para empurrar o ar com força e desengasgar, né? Seja lá o que estava engasgando você, pode ser, por exemplo, um muco numa pessoa que está gripada, por exemplo. Então está lá acumulando muco nas vias aéreas, o muco está obstruindo as vias aéreas, está engasgando você, você pode asfixiar com muco, então tosse para se livrar disso. Quando você tosse, contrai a musculatura abdominal, tossir demais, chega a dói. Espirro, semelhante, né? Se tem alguma coisa obstruindo as vias aéreas inferiores, a gente vai tossir para se livrar disso. Se as vias aéreas superiores, você vai espirrar para poder se livrar disso, né? Então, quando, por exemplo, tem alguma coisa obstruindo laringe, traqueia, brônquios, as vias aéreas mais inferiores, tosse. Mas quando, moçada, nas vias aéreas superiores, por exemplo, lá as fossas nasais, tem alguma coisa, por exemplo, você está gripado, está com coriza, está acumulando, por exemplo, lá líquido nas fossas nasais, atim, né? Você vai espirrar para botar aquilo para fora. E, gente, espirrar, o ar também vai sair com força, também envolve contração dos músculos abdominais. Não sei se alguém aí já espirrou tanto que ficou com a barriga doendo de você ter lá espirrar demais, né? A barriga doendo porque você vai contrair a musculatura abdominal para forçar o ar para fora, para espirrar e desobstruir as fossas nasais, seja lá com o que estivesse lá obstruindo as fossas nasais.